Petralha ironiza o Santos em apresentação de Fernandinho no Atlético Paranaense. O Santos foi assunto nesta segunda-feira durante a apresentação oficial do volante Fernandinho, destaque do Manchester City nos últimos anos no Atlético Paranaense. Presente na entrevista coletiva em Curitiba, Mário Celso Petralha, atual presidente do Conselho Administrativo e atual CEO do clube paranaense, fez ironias ao time santistas ao comparar a situação das duas agremiações. Daí você vai para São Paulo, falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator, não passou naquilo que realmente vocês têm consciência que levam anos, né? Levam dezenas, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Mas o Santos não tem teto. O Santos baixou seu teto porque está quebrado. Entendeu? Depois de 17 anos no Manchester City, Fernandinho está de volta ao Atlético Paranaense, mas chegou a ser cogitado no Santos no ano passado, antes de renovar seu contrato com o clube inglês por mais uma temporada. O pai do volante é torcedor do Peixe e chegou a dizer que tinha o sonho de ver o filho com a camisa santista. Mas essa não é a primeira vez que Petralha cutuca o Santos. No início de maio de 2019, em uma postagem em sua conta oficial no Twitter, o dirigente postou imagens comparativas da Vila Belmiro, o estádio do Clube Paulista, com a Arena da Baixada em Curitiba. No primeiro quadro, fotos do estádio em 1990. No segundo, as imagens de 2019 das praças esportivas. Abre aspas. Nosso crescimento sem a força da marca Pelé. No período, o Santos venceu vários títulos importantes. O Atlético investiu em patrimônio. Destacou. No programa Jogo Aberto, o jornalista Everton Guimarães defendeu o Santos. Sobre o Santos, Petralha, espero que você esteja assistindo e que eu tenha tempo aqui, porque é tanto título, é tanta coisa. O Santos conquistou títulos importantes, mundiais 62 e 63, Petralha. Copa Libertadores de 62, 63, 2011, recordista brasileiro ao lado de Grêmio, Palmeiras e São Paulo. A Recopa dos Campeões Intercontinentais de 68, Petralha, o que é a da história, né? Você não pode ignorar o que aconteceu ao longo da história, porque isso forma um grande time, um grande clube. Supercopa e Sul-Americana dos Campeões Intercontinentais de 68, Comebol de 98, Sul-Americana de 2012. No cenário nacional é octacampeão brasileiro, ainda no âmbito nacional, possui uma Copa do Brasil vencida em 2010, 9 conquistas nacionais então totalizadas. Outros títulos importantes, 5 torneios Rio-São Paulo, recordista ao lado de Corinthians e Palmeiras, 22 paulistas, Copa Paulista de 2004. Então, assim, é só uma parte da história de quem gerou Pelé para o futebol, Petralha. Não existe margem de comparação. Não existe a menor possibilidade de compararmos o Santos com o Atlético Paranaense. E eu estou fazendo a comparação porque você propôs. Porque é um assunto que jamais entraria na pauta do programa, porque não há margem de comparação. Eu acho que falta um pouco de estudo para entender o tamanho do Santos, que só produziu para o mundo do futebol o maior atleta dos séculos. É só isso e mais essa carrada de títulos que eu mandei para o ar aqui, Petralha. Falta um pouco de informação, mas a gente entende. Tem que chamar a atenção, é no leriado e só. Bom, agora a gente está aqui numa discussão de qual foi o último título do Santos, mas acho que não é só isso. História do Santos, ninguém nem pode tocar nesse assunto. Não é? Eu acho que ele se referiu mais ao momento atual, os últimos anos, enfim. Mas mesmo assim, não Sgarbi, é o jeito que você fala, é como você diz as coisas, não é? Santos prioriza busca por lateral direito em próxima janela de transferências. O Santos já está mirando a próxima janela de transferências, que abre só mês que vem. O principal objetivo do clube é reforçar a lateral direita. Atualmente, o técnico Fabiano Busso conta com 2 jogadores para o setor, Auro e Matson. O primeiro está emprestado pelo Toronto FC, do Canadá, até o fim do ano, enquanto o segundo, que pertence ao Santos, tem contrato também somente até o fim de 2022. Independentemente da permanência de um dos dois, o Peixe entende que precisa reforçar a lateral direita ainda nessa temporada. Sem Madison, lesionado, o técnico Fabiano Busso chegou a improvisar o atacante Lucas Braga no setor, mesmo com hora à disposição no clássico contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Depois da chegada de Bustos, o Santos chegou a negociar a contratação do lateral direito Byron Castilho, que estava no Barcelona de Guayaquil. A alta pedida dos equatorianos, porém,
afastou as chances de o negócio ser concretizado. O jogador acabou indo para o León, do México. Agora, o Santos tem monitorado o mercado em busca de novas opções para negociar até a abertura da janela de transferências. O objetivo é acelerar a procura por reforços para o segundo semestre. Recentemente, o Santos tentou novamente a contratação de Emmanuel Martínez, do Barcelona de Guayaquil, mas as negociações não andaram. O Peixe não insistiu. Santos define empréstimo do zagueiro Robson Reis ao Boa Vista, de Portugal. A diretoria do Santos está nas últimas tratativas para definir o empréstimo do zagueiro Robson Reis, de 22 anos, para o Boa Vista, clube da primeira divisão de Portugal. Praticamente tudo foi acertado neste final de semana, só faltando os exames médicos que serão realizados na cidade do Porto entre esta quarta e quinta-feira. Depois disso, a oficialização do negócio, que deverá ser por empréstimo, será feita. Robson Reis já havia recebido sondagens de clubes europeus, casos de Rio Ave e Arouca, também portugueses, e da Liga Norte-Americana, MLS, no início da temporada. No futebol brasileiro, Avaí, América Mineiro e Vasco também chegaram a procurar o zagueiro por empréstimo. Em fevereiro deste ano, o zagueiro estava praticamente acertado com o Galatasaray, da Turquia. Porém, acabou não sendo transferido de forma definitiva ao clube turco, já que era preciso abrir uma vaga para atleta estrangeiro. O defensor subiu para o time profissional do Santos no meio da temporada passada e desejava ter mais oportunidades. No entanto, não chegou a ser testado pelo técnico argentino Fabián Bustos, que desde que foi contratado no final de fevereiro utilizou o Maicon, Eduardo Borma, Emiliano Velasquez e Kaique na função. Robson Reis teve passagem nas categorias de base de clubes do interior paulista e chegou ao Santos em 2019 em negociação junto ao Vocem, de Assis, São Paulo, inicialmente para integrar a categoria sub-20. Também foi utilizado na extinta equipe sub-23. Pelo Santos, o zagueiro disputou 12 jogos e tem contrato até 31 de janeiro de 2024. Estreou em fevereiro de 2021, ainda sob o comando do argentino Ariel Roland, na primeira rodada do Campeonato Paulista contra o Santo André. Teve novas oportunidades no mesmo ano com Fernando Diniz e Fábio Carille, mas em 2022 não entrou em campo e foi pouco relacionado para as partidas. Ricardo Goulart, contratação de luxo a banco de reservas. Contratado com o status de estrela, Ricardo Goulart vive uma fase no Santos. O camisa 10 está a 3 partidas sem sair do banco de reservas. O meia não foi chamado para entrar nas partidas contra o Bragantino e Corinthians pelo Brasileirão e no clássico contra o rival alvinegro na Copa do Brasil. A última partida de Ricardo Goulart foi contra o Juventude, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador começou a partida como titular, mas foi substituído no segundo tempo, dando lugar a Marcos Leonardo, autor do gol da vitória. A comissão técnica do Santos tenta minimizar a situação. Após o empate com o Corinthians no último sábado, o auxiliar do técnico Fabián Bustos, Lucas Ochandorena, foi questionado sobre a situação de Goulart, mas preferiu descartar o profissionalismo do atleta. Boa noite. Ricardo Goulart é um jogador muito importante para o grupo, um profissional 100%, que se brinda estando fora ou estando dentro sempre al 100%. Simplemente a veces son cuestiones tácticas de acuerdo al partido, pero hay que rescatar que Ricardo es un profesional 100%, muy importante para el grupo, muy importante, y que seguramente cuando le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera. Nos últimos jogos, Ricardo Goulart acabou chamando a atenção por receber um cartão amarelo quando estava no banco de reservas por reclamação na partida contra o Bragantino na Vila Belmiro pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o camisa 10 enfrenta um longo jejum de gols. Após começar a temporada sendo decisivo e auxiliando o Santos tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Paulista, o jogador não balança as redes desde o jogo contra o Água Santa, em 19 de março, na última rodada da primeira fase do Paulistão. Goulart até esteve perto de encerrar a série, mas tem parado na trave e nos goleiros adversários. Em algumas partidas, o atleta chegou a ser vaiado por torcedores. Após a vitória contra o União La Calera, onde foi eleito pelos organizadores da Copa Sul-Americana como melhor em campo, o meia atacante desabafou. Boa noite. Futebol brasileiro ou mundial tem memória muito curta. 5 meses atrás estava brigando para não cair no Paulista, me destaquei e eu era o melhor. Começou o Campeonato Brasileiro, outras competições. Infelizmente a bola não está entrando, mas nunca deixei de trabalhar arduamente todos os dias. O professor me conhece do profissionalismo que eu sou. Se eu não fosse tão profissional assim, talvez as coisas ficariam mais difíceis mentalmente para mim. Mas graças a Deus, Deus está me dando paz, tenho uma boa família. Estou trabalhando num ambiente que me dá confiança. E agora, relação com a torcida, respeito.
Eles pagam o ingresso, eles têm direito de torcer, gritar, xingar, mas pode ter certeza que a minha intenção é sempre ajudar o Santos, fazer o meu melhor. E hoje, estou sendo recompensado com um prêmio melhor da partida por aqueles que têm olhar crítico a futebol, aqueles que entendem e fazem uma votação através de 28 jogadores dentro do campo, 26, e eu fico muito feliz e dar os parabéns para a equipe, para o Barbosa, que foi decisivo. E então agora é dar sequência, porque foi uma partida muito difícil, e agora é descansar porque tem Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Peixe será na quarta-feira, às 21h30, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. E muitíssimo obrigado e até mais.